Olá a todos, hoje é um dia muito especial, porque a gente vai conversar sobre a importância dos pais, da paternidade, as alegrias e também todos os desafios de ser pai, de assumir esse papel que é tão importante. E mais para frente vai conversar um pouco sobre o planejamento financeiro, planejamento de vida dos nossos filhos. Eu sou o Renan, vou aqui intermediar essa conversa. Se você quiser me seguir nas redes sociais, lá no Instagram, @orenamatos, ou no LinkedIn também. Eu tenho mais de 13 anos no mercado financeiro. Hoje eu sou professor conteudista junto com o Edgar Abreu nas certificações e também MBA e outras frentes. E aqui nós temos 4 pais, onde cada um tem o seu perfil, sua história diferente. E para começar essa conversa, eu vou pedir para cada um se apresentar, falando o nome, falando a idade do filho e uma atividade, um hobby que vocês gostam de fazer em família. Bacana? Bacana. Vamos começar então. Eu sou o Mauro. Tenho 39 anos, sou pai de 2 meninas, a Manuela de 7 anos e a Alice de 4. E o hobby, ele muda com a idade dos filhos. Depois de paternidade, o hobby da família vai acompanhando o que o filho gosta. Hoje, o atual é cinema. É basicamente tudo, qualquer filme que sai, elas querem ir no cinema. Às vezes para assistir mais de uma vez o mesmo filme, inclusive. Isso é normal. Isso faz parte e esse é o hobby da família hoje, talvez. Que bacana. Sou Antônio. Amanhã eu faço 48 anos, então quando esse parabéns. Aí, já vou ter 48 anos, né? Obrigado. Eu tenho 2 filhos, o Bernardo e o Vinícius, que têm 7 e 3 anos respectivamente. Fui pai tarde. Então, e hobby, hoje, como ele disse, tem muito a ver com a idade das crianças. E hoje o hobby principal deles é o videogame. Então, jogar videogame, o meu filho adora jogar FIFA, o mais velho só pensa em futebol, então... Tem muita disputa, Antônio, entre eles ali no FIFA? Ainda não, tem disputa por usar o videogame. Porque o mais novo gosta de jogar um jogo, o mais velho gosta de jogar outro, essencialmente FIFA. Disputa também pela minha atenção, do tipo, joga comigo e tal. Então, entre eles, a disputa é mais pelo videogame em si. Tá. No final dá tudo certo, né? Eu espero que com a idade avançando dos dois, eles se encontrem nesse sentido e fique mais fácil. Muito bacana. Meu nome é Alcimar, eu tenho 30 anos, tenho um filho de 11 meses, como pai... Eu estou ainda no começo aí aprendendo, acho que cada dia é um aprendizado novo. A gente gosta muito de sair com ele, ir para o parque, ele adora ficar no canguru, é algo que acalma e ajuda até a fazê-lo dormir nos dias que ele está mais nervoso. Já está conseguindo dormir? Então, tentando, assim, ele até que foi bonzinho com a gente, mas cada mês tem aquela fase, o dente nascendo, ou uma dorzinha no estômago, e aí O meu mais outro tem idade próxima, vai fazer 1 ano agora também, né? Bem recém-nascido ali. E ele tá nessa fase do dentinho. Então nasceu 2 dentinhos embaixo, agora tá nascendo em cima. Tá nessa fase, tá remoendo tudo, chorando, não dorme. É impressionante, né? Mas passa rápido, né? A gente precisa aproveitar cada pequeno momento, né? Tem que aproveitar. Bom, eu sou o Carlos, eu tenho 40 anos, eu tenho um filho chamado Felipe, tem 10 anos, né? Hoje, o principal hobby do Felipe gosta muito de esporte. Então, o Felipe joga futebol na escolinha e quer acompanhar jogos de futebol e ir ao estádio. Então, é uma coisa que, assim, hoje está muito latente. Ele passou um pouco pela fase do videogame, hoje já está se encaminhando para ir para essa parte de esportes. Então, a gente, eu e minha esposa, a gente acaba colocando ele em muita atividade esportiva. Então, ele gosta de jogar tênis de mesa, ele gosta de jogar futebol e acaba fazendo outras atividades além do próprio futebol e da escola, né? Atividades ao ar livre, que ele gosta bastante, adora, ir desce no condomínio, vai no parque, pede para fazer todo esse tipo de coisa. Então, é uma situação muito interessante, porque nos dias de hoje, né, a criança acaba ficando muito dentro de casa, acaba se voltando muito para a rede social, essa coisa toda. Então, a gente acaba incentivando ele bastante a esses esportes ao ar livre, a essa vivência ao ar livre mesmo. Que bacana. E cada um aqui na sua realidade, a gente sabe que não é fácil conciliar a vida profissional, né? Normal a gente querer uma projeção de carreira, querer trabalhar um pouco mais para ter uma boa remuneração e até oferecer um conforto melhor para a família. E como é que a gente concilia isso? Porque eu quero jogar bola com o filho, eu quero levar no canguru, eu quero brincar com as minhas. Como é que a gente concilia a vida profissional
com a vida pessoal, com a paternidade? É um desafio enorme, né? Acho que todo mundo que é pai sabe que a gente dá tudo pelos filhos, daria qualquer coisa pelos filhos, e às vezes a gente fala, mas por que eu não dou o tempo, né? Que é o que eu tenho de mais precioso. E sempre um sentimento assim, tô fazendo tudo por ele, mas com a culpa sempre vindo por trás, eu queria estar fazendo mais. Então, o que eu tento fazer é estar no dia a dia delas em algumas pequenas rotinas, né? Então, tá ali no botando para dormir todos os dias, por exemplo, Poxa, que é um ritual de que você lê para elas, fazemos ali a oração do dia, do agradecimento, de estar junto, de estar um pouquinho sentindo o cheiro, é uma coisa que dá uma sensibilização de estar próximo, de arrumar, de estar de repente na hora de ir para a escola, de estar ali de repente nos dias que eu estou em home office, de ajudar, tá ali quando nós vamos pro balé, tá ali em algum momento. Então, isso de alguma forma isso me ajuda a estar nesses momentos dela, mas é uma balança que é difícil de pesar, né? Bastante. Tem momentos da vida que você consegue colocar essa balança equilibrada e tem momentos que essa balança dá uma desequilibrada, você tem que focar. E eu acho que tem um pouco daquele sentimento, às vezes a gente fica de não ser integral no momento, e esse é o problema maior. Sim. Às vezes eu estou trabalhando e eu não estou integral no meu trabalho porque eu estou preocupado com uma atenção que eu deixei de dar para o meu filho no momento específico. Às vezes eu estou com o meu filho, eu estou curtindo ali, estou, enfim, no momento no parquinho, alguma coisa nesse sentido, mas estou preocupado porque tem um e-mail que eu não respondi, tem alguma pendência que ficou do trabalho, então você não está integral como pessoa no momento presente, né? Que é o que você falou em algum momento, né? De estar presente, né? Esse é o maior presente, né? Esse é o maior no fim. Então, e a gente tem essa preocupação, né? O que você acha? Então, como é que a gente consegue, então, na sua história de vida, conciliar? Olha, culpa eu não sinto, juro. Tá. Não sinto mesmo. Eu acho que, assim, a minha realidade é essa, eu trabalho, e para eles terem as coisas que eles têm, para eles terem acesso a uma boa escola, a uma boa assistência médica e tudo mais, poderem ir para a escolinha de futebol, natação e tudo mais, isso não vem de graça. Né? Então, assim, não tenho culpa não. Às vezes falta tempo mesmo, querem brincar e eu estou ocupado com alguma coisa, às vezes no final de semana a gente às vezes precisa pensar em alguma coisa em relação ao trabalho e tal. Não dá, infelizmente não dá, o papai precisa fazer isso aqui, ou quando dá eu faço, mas assim, o que é fundamental no dia a dia? Eu que levo para a escola todo dia, eu que pego na escola todo dia, eu acompanho, então eu vou pegar, se tem reunião de pais, eu participo das reuniões de pais, eu vou pegar, se aconteceu alguma coisa, converso com a coordenadora da escola sobre o que aconteceu, acompanho, discuto com eles os problemas. Sim. A questão do dormir à noite também, eu acabo muitas vezes, eu estou tão cansado que muitas vezes eles me põem para dormir. Tá. A minha esposa vai me resgatar lá no quarto deles, vem pra cama aqui, eu tô lá, torto lá, fazendo os dois dormirem, eles não dormiram e eu dormi. Eu tava até brincando com vocês que eles gostam de uma musiquinha mais calma à noite, metálica e tal. Não System. Exatamente, não System of a Down, eles gostam bastante, né? Os dois curtem um rock and roll. E então esse dia a dia, sim, acompanho, mas assim, cara, não tenho essa sensação de culpa do tipo, eu tô dedicando muito tempo ao meu trabalho e pouco tempo aos meus filhos. Talvez no futuro eu olhe para trás e me arrependo um pouco, mas, cara, de verdade, para mim é muito claro. É um momento em que eu preciso me dedicar ao meu trabalho para que eu proporcione as coisas para eles, para que eles possam também. Isso. E uma coisa que eu falo, eu fui pai muito tarde, então eu preciso garantir para eles as condições para que eles possam, eu até brinco, assim, vocês correm o risco de ficarem órfãos muito cedo. Então vocês precisam, é verdade. Faz sentido. Eu tenho que olhar pro teu, eu vou fazer 50 anos daqui a pouco. Minha mãe não chegou aos 60, né? Então eu tenho que olhar dessa forma, eu tenho que ser prático. Eu sou atuário, né? Então para mim essa questão de risco de mortalidade e tal, muito tranquila, né? Então olho dessa maneira. Preciso garantir o teu futuro agora, preciso garantir as condições para que eu não seja um fardo na tua vida quando você estiver começando a tua vida profissional. Esse é um ótimo ponto, não ser um fardo, porque acho que um dos maiores presentes que um pai pode dar para um filho é justamente entender que, olha, a minha vida está bem equilibrada. Eu não dependo de você, é claro,
tem motivos de saúde, tem motivos diversos, mas de um modo geral, olha, eu não dependo de você para isso. Faça a sua vida, né? Eu consegui conduzir a minha. E você falou um ponto importante, né? Não é falta de tempo, é uma questão de prioridade. É você definir aquilo que é importante, né? E não é que faltou tempo, a minha prioridade nesse momento é essa daqui. Então, no momento que eu estiver com meu filho, a prioridade vai ser meu filho, né? Tem um momento certo, eu sou presente, não deixo de ser presente, mas o trabalho é importante para que eu possa conduzir meus objetivos, aquilo que a gente espera para os filhos, né? Exato. Eu acho que é importante, assim, a questão que o Antônio fala de pensar no futuro das crianças, quando a gente estiver numa idade mais avançada, eles terem condições, dar condições a eles para conquistar. Mas assim, em paralelo, eu entendo a questão de dar a atenção, né? Porque nos dias de hoje, eu penso que muitas crianças acabam que são, entre aspas, educadas ou condicionadas por uma rede social, por YouTube, coisas do tipo. E acabam perdendo alguns valores e algumas memórias afetivas. Eu digo por mim mesmo. Os meus pais, Antônio, assim, eles tiveram uma gestação, começaram a constituir a família deles muito tardiamente. Isso lá no início da década de 80, não é nos dias de hoje. E isso para mim foi impactante. Isso para mim foi uma situação que, quando eu era criança, me deixava muito desconfortável, eu e meu irmão. E eu pensei muito nisso para ter o meu filho por volta dos 30 anos. Não significa que se replicará com você, obviamente que não, porque a gente está num outro momento, é um outro mundo que vivemos hoje em dia. Mas é o pensar no futuro deles, né? Seja com a sua idade, mais jovem, é pensar no que a gente vai entregar para eles lá na frente, para dar a eles condições de conseguir um bom emprego, de serem seres humanos melhores, seres humanos decentes, digamos assim. Então, é esse paralelo que eu acho que pega, né? É o trabalho, são as cobranças do trabalho, são as redes sociais, a internet, que antigamente na nossa infância não existia. Perfeito. Mas o futuro das crianças, aquela questão de memória afetiva que você tem que passar para a criança. Então, eu acho que é um combo que é muito difícil para os pais conciliarem, tá? Pegar cada uma dessas caixinhas e colocarem numa única caixinha para que as crianças possam usufruir desta caixinha de uma forma efetiva, sabe? Aproveitando essa deixa, eu, às vezes, no meu dia a dia, eu tenho não é uma dificuldade, mas algo que acontece normal hoje, né? Que às vezes é você não aproveitar o tédio. Então, eu sinto, pelo menos pelos meus filhos ali, que qualquer tempo parado parece que não se aproveita. Sim. O tempo inteiro você tem que estar fazendo alguma coisa. A verdade é essa. Então, eu saí ali de um brinquedo, de um futebol, já tem que partir para outra atividade, já tem que fazer outra coisa, porque parece que ficou parado, né? O filho já não gosta, já... Isso é uma enfim. atualidade, né? Inclusive, isso é um dos males da atualidade. Isso é um problema, porque o tédio ele é extremamente necessário para a criação cognitiva, para a criação da criatividade, para a gente saber lidar com o tempo, para saber lidar com as dificuldades. Então, se você não sabe lidar com o tédio, com o tempo no momento ocioso, você vai ter dificuldades na sua vida adulta, profissional, ou até acadêmica, ou até afetiva, porque você não sabe lidar com um momento onde as coisas não estão acontecendo como você quer ou programadas por um cronograma previamente dado. Perfeito. Então, saber lidar com o tédio é um ensinamento muito claro de que a maternidade e a paternidade, que é o caso que a gente está falando aqui, precisa ajudar a atuar. Sim. Como é que a gente ajuda a atuar o filho no tédio? Esse é um ponto importante. E assim, como exemplo, como pais, nosso papel de pai ali junto e presente ao filho, quais exemplos que a gente dá nesse sentido? De aproveitar o tédio, de, por exemplo, não ficar o dia inteiro no celular, ou brincando com o filho, com o celular de lado. Enfim, como que eu consigo dar essa atenção específica e aproveitar os momentos de lazer, por exemplo, os momentos mais tranquilos junto com os filhos? Eu acho que a presença, assim, a presença tanto... como você mencionou, não só a presença física, mas a presença mental, a presença emocional, ela é super importante. Não precisa você ficar desenvolvendo um monte de atividades, porque, pelo menos no meu caso, como eu tenho um bebê muito pequeno, só de você ficar lá parado olhando para ele, deixar ele brincar, deixar ele ter essas experiências, ele conhecer o mundo, isso já é muito importante. E... quem tem uma rotina muito pesada, a gente acaba perdendo muitos momentos. Isso, de certa forma, apesar de você chegar cansado, tá difícil, aí eu só quero deitar, dormir, fazer outra coisa, também é uma terapia. Você brincar, você falar, você sorrir com o seu filho. Gente, alivia demais essa carga emocional, essa carga do estresse rotineiro. É algo que relaxa também,
Não tem como você chegar em casa e você receber seu filho correndo, né, no caso. Em breve vai correr, né, se já não tá andando ali, mas correr, chegar, te abraçar, sorrindo, acho que isso aí é o momento... Não tem preço. Isso aí alivia qualquer barra pesada. Eu acho que tem a questão do conversar, por exemplo, né, assim, chego na escola, pego os dois, e aí, principalmente o mais velho, né, o mais novo tá falando mais agora, mas o mais velho aconteceu alguma coisa, conversar sobre como é que foi o dia, geralmente... teve um entreveiro qualquer na escola, mas por que aconteceu isso? Colocar meu ponto de vista, putz, você agiu errado, cara, você não devia ter feito assim, ou então, não, você está certo, né? Mas ao mesmo tempo você poderia ter feito tal coisa de uma maneira melhor, né? Acho que esse diálogo é muito importante. Eu não lembro de ter tido isso com o meu pai, por exemplo, né? Não lembro. E eu trabalho isso bastante. Eu gosto de conversar com eles. Eu não sou aquele pai que vai brincar com o filho. Sim. Não, é uma discussão muito presente em casa. E eu entendo, eu falo pra minha mulher, cara, eu acho que a gente tem que estimular o brincar. Mas eles brincarem. Perfeito. O espaço deles brincarem, ele brincar com os amigos e tudo mais. Assim, mas, por exemplo, eu também posso trabalhar coisas que para mim são importantes. A música é uma coisa que me agrada muito. Eu gosto de ouvir música. Você ouve ou toca também? Eu não toco. Eu tentei, por exemplo, fazer com que... até estimulei o mais velho, fez aula de guitarra e tal, mas ele encontrou o futebol e agora só pensa em futebol. Tá. Você compra uma guitarra, você pendura uma guitarra na sala, o moleque só quer saber de futebol. Sim. Filho, você precisa treinar aquele acorde e tal. Não, agora não, futebol. Tá. Né? E aí a gente parou, não é o momento dele, mas assim, ele gosta de ouvir uma música, ele gosta de... Ele gosta muito de falar sobre as coisas que ele está fazendo. Então, por exemplo, música, ele gosta de saber qual é a banda que está tocando, ele gosta de falar da música, ele entender mais ou menos a letra, tal. Então, é uma coisa que a gente usa. Uso menos do que eu poderia, mas... ouvir música com eles. E assim, dentro da nossa escolha, porque a gente assumiu um papel, que é ser pai, né? Assumir o papel de pai não é fácil. E qual foi a mudança de chave, assim, aquela mudança de visão de mundo que vocês tiveram? Olha, eu, por exemplo, eu gostava muito de viajar. Não que eu não viajo, eu viajo também. Mas mudou um pouco a minha visão, né, do como eu faço isso. Para vocês, o que mudou? O que mais mudou na vida de vocês como pais hoje? Eu praticava muito mais esporte antes. Tá. Eu acho que eu tinha uma vida também mais assim, poxa, de sair mais, de viajar mais. Aí o período do Felipe pequeno, bebê e tal, você fica um pouco limitado, embora a gente tenha viajado com ele. Mas chega um dado momento que você começa a pensar já em 3. Então, eu não posso ir, eu não devo ir, na minha opinião, a uma festa, a um evento que não é compatível com uma criança. Vai ter um show, tal, sei o quê, onde eu iria, naturalmente, eu e minha esposa, antes do Felipe. Com o Felipe, poxa, eu não vou. Tenho ele. Porque, assim, você delegar, dorme na casa do tio, da tia, do avô... Ok, em situações emergenciais, mas dentro da nossa criação do Felipe, a gente procura não levar para este lado, porque nós, em comum acordo, quisemos ter o Felipe. Então o Felipe, ele tem que fazer as coisas conosco. Deixamos de fazer algumas coisas, agora vamos fazer outras coisas com ele. Então vamos ao cinema, vamos a um show que seja interessante para os 3, de repente, agora com ele grandinho. Por exemplo, uma situação, eu vou ao estádio com ele. Pô, é super legal. Era uma coisa que eu fazia antes de ter ele e faço agora com ele. Então, assim, são situações que a gente procura mudar a nossa cabeça. Vira uma chavinha, né, Renan? Vira uma chavinha. Eu tinha um caminho até aqui, surgiu a paternidade. Daqui para frente é um outro homem, né? E o melhor de tudo é que, assim, a gente não perde nada. Exato. É só uma troca, a gente ganha. Isso. Porque eu me sinto muito mais realizado em algumas atividades com meu filho do que viajando, por exemplo, para algum lugar específico. Exato. Né, que eu fazia antes. Eu lembro do que você dizia, era muito de viajar, de sair, de conhecer experiências, né? Sempre focou muito mais em viver experiências do que ter ou propriamente alguma coisa. Acho que o que mudou muito foi o tipo de experiência que a gente passa a ter depois do que o filho vem, né? Então... não é só a viagem, é mesmo em lugares que a gente ia, o estádio, por exemplo, você comentou, eu ainda não tive a oportunidade de levar minhas filhas no estádio, pretendo levar em breve, mas
eu imagino que você vai no estádio, mas não é a mesma coisa. O estádio mudou. É outra coisa. Eu falei do cinema, que é um hobby hoje das minhas filhas, mas ele era um hobby meu já e da minha esposa antes de ter filhos. A gente ficou muito tempo sem ir no cinema e voltou agora. Mas não é igual, é diferente. É melhor, é pior? Não, é só diferente. Uma outra experiência. É uma outra experiência. E ela, como se você só ganha, porque é uma perspectiva de você estar vendo alguém descobrindo o mundo do seu lado ali. É isso mesmo. Naquele, você está assistindo um filme, você fala assim, nossa, eu já vi isso muitas vezes. Mas aquela pessoinha do seu lado está falando, nossa, isso. É sensacional. E você fala, cara, é sensacional mesmo. Você está vivenciando aquilo. E a minha chavinha de que, puxa, eu sou pai agora, eu digo que ela surgiu quando eu parei de pensar que os planos não eram mais meus. Eu planejava a minha vida pensando como isso ia afetar eles. Foi aqui que eu percebi. Virei pai. A gente sempre brinca, né? Que a mãe vira mãe quando ela descobre que tá grávida, o pai quando ele nasce segura pela primeira vez quando nasce. Sim. Né? Comigo foi mais ou menos igual, mas a gente, de virar a chavinha, vem quando você peça para perceber que o plano que você fez de vida, você fala, não serve mais. Vamos fazer outro e recalculando a rota. E aí você fala assim, o que eu quero ser? Não, peraí. O que eu preciso ser porque eu tenho filhos? Foi aí que a chavinha mudou. Com certeza. Foi aí que para mim mudou a chavinha. O que eu preciso ser, ou aonde eu quero chegar para que eles possam ser os... E dar o exemplo ainda. Dar o exemplo, né? Exatamente. Eu acho que no meu caso o start foi realmente bem parecido. E eu acho que o mais importante, assim, a principal mudança foi pensar um pouco mais no futuro. Porque, de certa forma... a gente acaba vivendo muito no presente, muito imediatista, o que é bom. Mas se você tem uma criança que tem uma longa vida pela frente, tem escolas, tem tanta coisa ainda por vir, você tem que pensar de forma mais presente no futuro. Você tem que investir um pouco mais nisso. Eu acho que foi o principal start que houve no meu caso. E falando de futuro, alguém aqui já tem algum filho, uma filha que já pensa no futuro? Que fala assim, olha, eu quero ser um bombeiro, quero ser, enfim, alguma coisa no futuro? Alguém já teve esse sentimento? Só no sonho, né? Porque assim, por exemplo, o meu filho, 7 anos, hoje tudo pra ele é futebol. Não, porque ele fala, a minha carreira, e é muito engraçado, porque assim, eu sou muito realista. Eu falo assim, não, tá bom, filho, é legal, mas sabe que futebol, esportes, são nichos muito específicos, né? Quer dizer, você não, é muito difícil você pensar numa criança hoje de 7 anos investir para uma carreira no futebol. Cara, a variância e o risco de tudo dar errado é muito grande, né? Então, você trabalha um pouco a questão do sonho dele e tal, porque você é um zagueiro, não sei o quê, mas ao mesmo tempo você vai, vamos, amiguinho, escola, né? Vamos fazer um paralelo? Processo normal, exatamente, processinho normal, porque vai que não dá certo, né? Vai que não dá certo, de repente você não consegue evoluir tanto assim na carreira. É legal você ter estudado, é legal você fazer uma faculdade, aprender a falar um idioma e tudo mais. Você vai trazendo a criança para a realidade, que olha, futebol, artes, são carreiras que tem um viés de sorte, de momento, que vai muito além de, assim, você... É aquela coisa, você estudou, você fez uma faculdade, você começa a trabalhar numa empresa e tudo mais, a chance de seguir um caminho normal é muito maior do que, por exemplo, uma carreira esportiva. Mais pragmático. Pragmático, né? Antônio, e até aproveitando, e depois eu vou abrir também para todo mundo falar um pouquinho sobre esse assunto, mas falando um pouco da minha realidade, olha como isso é verdade. Eu participei de alguns processos de futebol lá atrás, lá quando eu era pré-adolescente, e podia continuar. E meu pai teve uma conversa comigo que foi muito... É impressionante como naquela época, eu lembro como se fosse hoje, né? Mas a conversa foi muito, muito direta. Foi assim, olha, quantos times tem na Série A? 20 times. Quantos jogadores tem em cada um desses times? Uns 20 jogadores. Faz a conta. Tem 400 que jogam em alto nível. Desses 400, quantos ganham mais de tanto por mês? Dá pra você jogar isso como um lazer? Dá. Então, vamos tentar ser profissional, mas pensa como um lazer também e vamos migrar. Eu também toco instrumento. Também em algum momento queria ser guitarrista, tinha banda, tinha tudo, maravilhoso. Mas também tive essa conversa mais séria. Hoje eu sou especialista em investimentos, né, tenho as certificações, CFP, CE, enfim, mas
eu sou muito feliz. E ainda bem que eu tive essa conversa com meu pai lá atrás. Então é muito em linha do que você está falando. Eu acho que faz todo sentido. Assim, você não destruir o sonho da criança. Não destruir o sonho. Mas ao mesmo tempo você não deixar a criança virar um adolescente, um adulto vislumbrado. Frustrado. Exatamente. Quer dizer, olha, cara, é bonito viver o sonho. Ele vê lá ele gosta muito do Van Dijk. Ele vê o Van Dijk e tal. Eu vou ser o Van Dijk e tal. Pô, legal, né? Compra camiseta da Holanda pra ele. Bota lá o nome do Van Dijk, o número 4 e tal, né? Legal, filho, bacana. Quando ele fala do jogo dele que ele jogou. Mas ao mesmo tempo, assim, cara, não entra nessa... Não entra no sonho da criança. Vai do lado, vai vendo. Olha, cara, você tá aqui pra segurar esse sonho dele e trazer pro pezinho da realidade. Perfeito. E vocês também? Algum filho ou filha que pensa nesse futuro assim? As minhas meninas ainda estão naquela assim, depende da hora do dia, né? Tá. De manhã, às vezes ela quer ser cabeleireira, depois ela quer ser médica, às vezes ela quer ser doutora. Aí na hora do balé ela quer ser bailarina, obviamente, depois ela quer ser nadadora, porque vai na natação, ou vou ser nadadora, igual na Olimpíadas que eu vi. Em cada momento, quero trabalhar igual o papai, então ela vai lá, pega um teclado enorme que enche aqueles antigos, sabe? Aqueles teclados antigão, põe na mesa e fica lá. Então, igual o papai trabalhando aqui. Fala assim, eu trabalho desse jeito, ela trabalha, né? Meu Deus. Então é muito do momento de cada um, assim. A preocupação do momento, mas com elas, é deixar ela ser criança. Nesse momento agora, para nós é o mais importante. Eu concordo muito com o que você e o Dantas de é preciso guiar em algum momento e tal. Ainda não, eu e minha esposa, a gente não é um momento ainda da idade, no momento que elas estão de consciência da vida, de consciência do que está trazendo, não é o momento. O momento agora é de dar o exemplo. Enquanto pais, temos carreira, somos pessoas que buscamos a profissionalização, temos responsabilidade, então o exemplo em si já é uma forma de mostrar isso. O exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta isso, exatamente. Mas nesse momento deixa ser criança, deixa levar, deixa querer ser, deixa expandir as ideias, deixa abrir o leque, deixa o leque ser bem grande, por que não, né? Sim. Por que não teve um leque enorme, né? E deixa explorar, por exemplo, a Manu, que já é mais velha, já tem começado a demonstrar aptidões matemáticas, que é uma coisa legal. Olha só. Né? E ela mesmo falava, papai, eu gosto de matemática. Ela já falava isso antes, mas ela gostava de matemática também, mas adorava brincar de maquiagem. Falava assim, você é maquiadora. Eu falei, nossa, que negócio bem diferente. Né? Depois ela, você cantora. 880. Você é cantora, porque a gente também é muito ligado em música, eu também toco o instrumento e tal. Legal. A gente também ia lá, você é cantora. Outro momento, não, você é atleta também. E a Manu, ela é uma criança, ela é PCD. Né? Ela tem uma deficiência na coluna e tal. E ela assistiu comigo algumas atividades da Olimpíada Paralímpica, né? E ela falou assim, papai, eu também posso, né? Isso foi super legal. Eu fiquei emocionado no dia até. Já fiquei, só de falar da Manu, já emociona. E aí, a cada momento, ela quer ser alguma coisa, mas ela já começou a demonstrar algumas aptidões matemáticas, né? Então, ela virou assim, papai, eu gosto de 2 coisas na escola mais assim. Eu falei, o que você gosta, filha? Eu gosto da aula de matemática e de informática. Que querendo, ela não tem a ver com matemática. Sim. Né? Eu falei assim, então, de alguma forma, ela mesma já está encontrando alguma coisa... Legal. Que ela tem aptidão, mas isso sem matar os outros sonhos do outro lado, que ela tem de coisas artísticas, de coisas mais esportivas. Então a gente tá mais nesse momento, deixa ela ainda ter essa... Você sabe que o meu fala, eu quero ser médico. E a gente não tem médicos na família, porque normalmente é uma coisa que uma coisa puxa a outra, Isso, né? Quando o pequenininho, eu quero ser astronauta. Putz, calma, né? Mas é o momento dele, né? Mas é o momentinho dele. Ele já tá com 10 anos, ele tem um momento, já começa a formar um pouco mais a Agora percepção. ele começa a ter essa percepção, porque, putz, eu quero ser médico e tal. Daí a gente até fala, gosta de futebol, aquela coisa de, gosta muito de desenhar também, mas Fê, você não quer ir pra essas áreas e tal? Não, quero ser médico. Ou eu vou querer ser médico, ou eu vou querer ser empresário. E assim, e você não consegue, ele já tá formando muito fortemente essa coisa na cabecinha dele. E a gente dá os caminhos, fala, então, olha, é preciso estudar, continua se dedicando aos estudos como você já faz, que lá na frente o papai e a mamãe tá fazendo o melhor, tá se programando para te dar condições de ir em busca desse sonho. Exato. É claro, cada um tem a sua responsabilidade. Como você falou, já tem 10 anos, tem coisas que ele já entende, já saca, né? Sim. Então, olha, faça a sua parte, que estamos fazendo a nossa, e se tudo der certo, você pode realizar esse sonho. Mas, lembrando,
pode ser que não dê certo. Então é preciso, às vezes, preparar para eventuais frustrações da vida. Pode dar a vida certo, vai trazer pode dar frustrações, certo, vai trazer. Né? Para que não se torne um adulto frustrado, poxa, queria tanto ser aquilo, mas não consegui. Não, calma. Se não conseguiu, temos outros caminhos, outras opções, outras oportunidades, sabe? E de certa forma, acho que a vida é cheia de planos B, planos C. Quem aqui saiu já do ensino médio, por exemplo, com a ideia certa do que ia fazer, de que Mudei caminho ia completamente a seguir? minha carreira aos 35 anos. Olha só. E se tem Eu era muda, né? professor. Caramba. Até os 30 e poucos anos eu era professor. Fui professor durante 13 anos. E de repente eu resolvi mudar minha carreira. Óbvio, isso de uma certa forma explica um pouco por que eu fui pai tão tarde, né? Explica uma série de coisas. Eu desenvolvi uma carreira, de repente eu quis mudar completamente, comecei uma outra coisa, fui fazer uma faculdade totalmente diferente da que eu tinha feito, eu fiz física. E depois eu fui fazer economia, mas eu migrei para ciências atuariais. E comecei uma nova carreira, larguei as escolas, os cursos pré-vestibulares que eu trabalhava e fui trabalhar em empresa. E é um exemplo que você tem para dar para seus filhos Exato. lá no futuro. É, Olha, exato. veja. A vida muda, né? A vida Sim. muda. As descobertas, elas vão surgindo. Eu acho que o nosso principal papel é estar aberto para orientá-los a... Claro, quanto mais cedo ele se descobrir o que ele quer fazer e seguir nesse caminho, vai ser mais fácil. As dificuldades talvez sejam menores nesse sentido. Mas é importante você não impor, você deixar ele escolher esse caminho. Isso é um bom ponto. E criar Tutoria, os caminhos. Tutoria, como se fosse uma tutoria, uma orientação. Até que ele tenha que passar de escolher sozinho, né? Sim. A gente leva um guia, dá um norte, mas a escolha É sempre dele. é sempre dele, certo? Sim. É isso. E nesse sentido de ter uma escolha no futuro, de pensar num planejamento, já falando um pouco sobre planejamento, como é que vocês preparam os filhos de vocês para o dinheiro? Entendendo que o dinheiro é um meio e não um fim, né? Eu tenho um objetivo, o dinheiro vai me ajudar a alcançar esse objetivo, mas não é o fim por si só. Então, como é que vocês preparam o filho de vocês? E aí, claro, cada um tem uma idade aqui, um filho com idades diferentes. Então, eu tenho um que talvez, tô começando a mesada agora, não sei, talvez faça sentido, talvez não faça. Conta um pouquinho sobre isso. É a questão da mesada. Hoje em dia eu já dou um dinheirinho pra ele, porque ele leva o lanche dele, mas às vezes, pai, eu quero comprar um lanche na cantina da escola. Então você tem a sua graninha, seu dinheirinho que o pai dá pra você todo mês, pra que ele saiba administrar esse dinheiro. Pra que ele tenha noção do tipo, olha, acabou, chegou no dia 15 e acabou. Acabou. Só no começo do mês que você vai ter o seu dinheirinho de novo. É óbvio que, numa situação, a gente vai estar ali, né? Presente. Mas é mostrar pra ele que ele precisa cuidar do dinheiro, ele precisa ter responsabilidade com o dinheiro dele. Ele só tem 10 anos e tal, mas lentamente. Tá? No início ele gastava tudo, daí 3, 4 dias depois, pai, quero mais, não, calma, não é assim, né? E aí aos poucos, hoje em dia, ele já tem essa noção aí, tipo, sobrou tanto do mês passado, então eu vou guardar aqui. Mas é sempre me cobrando, né? Pai, minha mesada, pai, minha mesada. Mas também a gente tem um paralelo, né? Ok, tem essa graninha pra ele gastar. Em contrapartida, ele tem mini obrigações dentro de casa. Olha, poxa, você tem que arrumar o seu quarto. Olha, dobra o edredom, não sei o que e tal. Você tem que guardar os seus brinquedos, a bola, põe o tênis lá fora tal. Coisas que eu faria, a minha esposa faria, mas são obrigações dele. Ele tem 10 anos, ele tem que entender que ele tem obrigações, ele tem os deveres dele, de escola, essa coisa toda, mas obrigações dentro de casa para que ele possa fazer por merecer essa mesadinha que ele ganha para ele ter o dinheirinho dele e ter essa independência. Aos poucos a gente tá começando a colocar na cabeça dele o quão importante é poupar, guardar, ter um pouquinho mais pro mês que vem, pra semana que vem, essa coisa toda. Assim, o meu ainda 7 anos, não tem a questão do número, do valor, né? Mas assim, trabalho muito a questão do custo de oportunidade das coisas. Então, do tipo, cara, você tá querendo tal coisa, lembra que eu te dei a coisa no mês passado, cara, para chegar naquilo é difícil, né? Então você não aproveitou ainda bem aquilo que você teve. Então, cara, você precisa primeiro dar valor para aquilo que você já teve, aquilo que você já conseguiu. E vou em outras coisas até menores, né? Coisas menos comida, por exemplo, coisa simples, comida. Cara, não vou sair comprando as coisas
Jogar comida fora? Não, você quer tal coisa? Primeiro, aquilo que você pediu, você não consumiu ainda. Você vai comer primeiro, porque para conseguir aquilo, gera um esforço pra gente. Você vai entender que para você conseguir as coisas, você tem um custo, você tem um esforço. Então você tem que dar valor àquilo que você conquistou, àquilo que você faz uso daquilo. Né? Então, óbvio que quando a gente chega um pouco mais velho, a gente pode trabalhar um pouquinho essa questão do valor do dinheiro em si, né? A gente fala muito da mesada, do comprar, mas também trabalhar um pouco mais cedo a questão do valor das coisas que ele tem. Exato. Do usar. O Brinquedo, exatamente. Ou então as trocas, do tipo, eu quero uma festa de aniversário. Cara, mas uma festa de aniversário, para ter uma festa de aniversário, você vai ter que abrir mão de uma série de coisas. Você vai ter que abrir mão de uma viagem, você vai ter que abrir mão de uma coisa que você quer. De um jogo, de videogame. videogame. É saber que não vem de graça. Ou vem do dinheiro, ou vem com tempo. Exatamente. Certo? De alguma forma, é o que a vida cobra. Exato. Né? E no seu caso, Mac, tem agora um recém-nascido. Como é que funciona Ele o seu... só quer leite. Que você troca do leite e eu faço qualquer negócio. Porque aí, no seu caso, depende de você. Como que é o seu planejamento para o futuro dele, então, no caso? Para você ter essa reserva no futuro, você acha que é importante isso, ter uma reserva no futuro? Como é que você faz esse planejamento para os sonhos que você tem para o seu filho? Primeiro, eu acho que o que mais preocupa são os riscos, principalmente quando você tem um filho pequeno, assim. Tem N situações que podem acontecer e eu já tive situações que a falta da reserva já tornou muito mais difícil as coisas, tornou muito mais difícil lidar com tudo. Então, essa preocupação eu acho que surge de aí. Isso, de estar preparado para tudo que pode acontecer. E em outro viés, surge também essa questão de que eu acho que o principal desejo de todos os pais é que seu filho seja feliz. Isso. E para ele ser feliz, para ele ter uma profissão de sucesso em um mercado que cada dia fica mais competitivo, mais difícil, eu tenho que criar meios para que ele tenha uma educação de qualidade, para que ele possa fazer uma boa faculdade, para que ele tenha um conhecimento em línguas que hoje em dia é indispensável. E tudo isso custa dinheiro, custa caro. Então, eu tenho que começar, eu tenho que ir adiante, eu tenho que fazer isso funcionar para que quando surja esses momentos que eu vou precisar pagar um curso, eu vou precisar pagar uma faculdade, eu tenho uma reserva que seja suficiente para fazer isso. É isso. Acho que é o mais importante. E mescla com tudo que a gente conversou. Olha, eu tenho uma visão de mundo diferente, porque agora eu tenho prioridade no meu filho. Eu tenho que abrir mão de algumas atividades que eu faço, ou mudar a forma que eu faço. Eu tenho que pensar nos objetivos do meu filho também agora, e tudo isso migra no final para um bom planejamento. Então, se eu tenho um bom planejamento no futuro, eu vou ter capital para poder fazer o máximo possível que eu posso de esforço para que meu filho tenha sucesso na vida, né? E aí, pensando ainda nesse assunto sobre planejamento, de como investir, vocês preferem investir sozinhos, como investidor, escolher o seu próprio investimento, como você vai fazer essa reserva, ou até delegar? Porque quando a gente fala de previdência, por exemplo, a previdência você está delegando a sua escolha para um gestor, para um profissional que está dentro ali de uma estrutura que vai escolher esses investimentos para vocês. Então, às vezes por falta de tempo, às vezes por falta de conhecimento, por N motivos, você prefere terceirizar essa escolha. Ou, não, Renan, eu tenho mais conhecimento, já tenho tempo de mercado, então eu prefiro escolher sozinho. Como que vocês preferem fazer esse planejamento? Eu acho que para quem é iniciante, poder ter essa opção de delegar, eu acho que é muito importante. Ou delegar ou ter alguém mais técnico que possa te prestar auxílio. E também vai de quanta paz você quer ter na sua vida. Paz é uma boa palavra. Paz é uma boa palavra. É uma boa definição do negócio. Eu conheço pessoas que, não vivem o momento, tá o tempo todo na sua carteira de investimentos olhando, subiu isso aqui, subiu aquilo, e perde todos os momentos. Então, eu acho que é importante ter isso em mente quando você escolhe delegar ou assumir essas responsabilidades. Você prefere mais delegar, então? Sim, se fosse pensado nesse sentido? Eu diria que com uma certa liberdade, não delegar totalmente, mas ter esse auxílio, poder delegar o que é possível e tomar decisões mais estratégicas, um pouco mais afastadas, eu creio que é mais o meu perfil. Boa. Eu tenho um perfil um pouco mais híbrido, porque eu penso, depende do perfil do investimento, né? Sempre que investimento a gente pode ter duas formas de perfis ali mais básicos. Eu posso investir em coisas mais
atuar mais para agora, reserva de emergência, coisas de planos mais que eu vou usar daqui a alguns anos, poucos anos talvez, ou futuridade mesmo, minha aposentadoria, pensando talvez nessa reserva dos filhos, como a gente está falando aqui. Para essa reserva mais futura, bem futura, tô pensando em minha aposentadoria, tô pensando em futura dos meus filhos, essa eu acho que, para mim, pelo menos no meu perfil, delegar é um bom perfil, porque é um dinheiro que eu não vou mexer agora, que talvez precise de ter uma maturação, um cuidado, uma gestão, até ficar um pouco mais afastado da tentação de que eu mexa nele. Sim. O outro dinheiro, que é a reserva de emergência, é aquele dinheiro que eu preciso ter, não para as intempéries e outras coisas que podem acontecer, mas também que eu quero, de repente, poder fazer investimentos um pouco mais arriscados, ou fazer uma movimentação ali de algum perfil. Esse dinheiro eu gosto de ficar comigo mesmo. Então, hoje, o meu perfil é mais nesse sentido. Eu tenho uma carta de investimento que eu mesmo faço gestão dela, uma parte dela, onde a reserva de emergência está também junto, está numa, realmente, investimentos de renda fixa, mas está ali junto. Já uma outra parte, que é essa parte mais de pensar em aposentadoria, pensando nas duas meninas, que assim que elas nasceram, eu fiz para elas, tá essa parte mais já para um plano de previdência mesmo. Excelente. Mais ou menos o que ele disse, assim, eu gosto, né, de acompanhar o mercado financeiro. A gente não tem muito tempo para mergulhar nisso, né? Mas, de uma certa forma, essa questão do equilíbrio, né? Então, acho que o mercado tem as ferramentas, aí, as coisas que você pode utilizar. Né? Também não tem tanto dinheiro assim para poder pensar em estratégias de investimento. Mas, assim, basicamente você equilibrar um pouco de risco, um pouco mais de segurança, né? Aquela questão de você ter uma reserva que você pode mexer a qualquer momento, outra que você pode entender que é para o futuro. Então, por exemplo, quando eu penso numa previdência para eles, eu penso que eu posso colocar um pouco mais de risco, posso um pouco mais agressivo, porque tem tanto tempo pela frente ainda, né? Eu posso arriscar um pouco mais. Se eu preciso de alguma coisa, mas agora, sei lá, pensando em mudar de apartamento, não vou poder arriscar tanto assim. Vou ter que ser um pouco mais conservador. E na própria previdência, a gente consegue fazer esse encaixe de escolher uma previdência que talvez seja mais para um perfil conservador, aquela pessoa mais tranquila, que não quer tanto risco? Ou uma previdência mais arrojada? Dá para fazer isso também? Dá para fazer. Você tem, no nosso produto, você tem vários fundos diferentes, você pode escolher. Eu quero... Eu, por exemplo, eu vou no fundo que é um pouco mais agressivo. Eu entendo que é um negócio de longo prazo. Eu posso absorver uma perda aqui, outra ali, tudo bem. Eu não sou do tipo que fica desesperado. Putz, olha, caiu. Sim. Não, normal, faz parte. Caiu hoje, sobe amanhã. Tem tempo pela frente para recuperar se der alguma coisa, né? Tem 20 anos pela frente. Exatamente. Agora, você vai pensar numa coisa para daqui a um ano, você não pode também, você não pode se arriscar. Mas se eu investisse em ações, eu poderia ganhar 40%. Você poderia perder 30%. E isso tem a ver também com perfil de risco, né? Sim. Se fosse definir uma palavra, se é conservador, moderado, arrojado, o que vocês diriam para mim? Eu me considero, até de nós quatro aqui, pelo que os meninos falaram, eu sou mais conservador. Tá. Sempre fui mais conservador. Claro, tem essa questão da reserva de emergência, fica num cantinho aqui. Esse conservadorismo, embora ele exista, mas nem todos os ovos estão numa mesma cesta. Tá bom. Entretanto, todas as cestas são conservadoras. Tá bom. Tá? Por exemplo, meu filho desde que nasceu também a fazer uma previdência, aqui já migrei a reserva dele para a Caixa Vida e Previdência, para que haja um controle no meu dia a dia ali de acompanhamento, e visando o quê? Daqui a pouco ele tá numa fase de vestibular. E aí, se ele passa numa faculdade pública, por exemplo, eu preciso ter condições de bancar uma pessoa que já é economicamente ativa, já poderia estar no mercado de trabalho, porém ela está estudando. Então, eu vou precisar pagar alimentação, transporte, roupas, o dia a dia, uma república que seja. Então, previdência... Esse dinheiro está sendo guardado para isso. Então, não é só para aposentadoria. Eu posso direcionar para uma faculdade, por exatamente. exemplo. Posso fazer um planejamento de médio prazo. Ele é direcionado... A reserva que eu tenho hoje na Caixa Vida e Previdência do Felipe, ele é direcionada especificamente pro futuro dele, para iniciação profissional
profissional dele. Sim. Tá? Seja, poxa, mas eu passei numa universidade pública que eu tenho condições de ir e voltar para casa. Então tá, eu já não vou ter uma despesa. Eu posso ajudá-lo, sei lá, eu quero comprar um carro, quero ajudar na compra de um apartamento. A carreira, a vida, o intercâmbio também é uma opção. É legal. Então aí tem essa reserva, também conservadora. Sim. Tem a reserva conservadora da família, aí olhando para mim, para minha esposa, para nossa aposentadoria mesmo, né? Então acaba que, tipo assim, dentro de um modo de pensar conservador, mas pensando nesse futuro. Família, ele e por aí vai. E tem diferença da previdência direcionada para um filho, por exemplo, para a faculdade, ou uma previdência fechada só para funcionário, por exemplo? Porque eu imagino que todo mundo aqui tem uma previdência também, tem alguma previdência direcionada para você da empresa. Sim, né? sim. Qual que é a principal diferença? Isso faz sentido? É bom? Eu acho que a principal diferença que eu falo em relação ao nosso produto é o quanto a empresa coparticipa. Então, ela entra junto ali e já participa. Ela, até o limite de 12%, ela coparticipa com mais 12%. Eu não conheço nenhum é investimento que tem 100% de renda no primeiro mês. Imagina, todo mês você coloca 100, ela dobra para 200 e você vai investindo. Espetacular. Exatamente. Você já está ganhando 100% da largada. Você já ganha 100% no primeiro mês. Não existe da largada. Então você fala para todo mundo. Assim, a gente tem a opção, né? Quer dizer, você pode escolher quantos por cento você vai colocar do seu salário. Obviamente que nem todo mundo tem condições de reservar mais do que um determinado percentual, né? A pessoa tem despesas pesadas no começo, mas muitas vezes eu converso com pessoas da equipe e tal, pessoas mais próximas, e vejo que não, que é simplesmente uma questão, eu quero torrar uma grana, quero ir pro bar, assim... Cara, para e pensa. Quem que vai dobrar o teu investimento no primeiro mês? Assim, não tem como. Então, assim, por mais que possa... mas tem estratégias melhores de ganhar dinheiro, mercado, não sei o quê. Cara, 100% garantido no primeiro mês. Não tem outra. Eu trouxe um ponto legal que com o meu time, eu estava conversando também com nós temos times com relação a isso, tinha 2 que não tinham feito. E eu comentei com eles, eu falei assim, você parou pra pensar que nesse percentual de 12% são 4 salários no ano? Aí ele, Passou 2 semanas, eu vi eles lá assinando pra você. Assim, agora você fez, né? Eu acho que a gente subestima o futuro, né? A gente superestima o presente, mas a gente esquece que amanhã tudo pode dar errado. Não é isso? E deu tudo errado. Plano B. A Previdência ajuda nesse sentido? Tem um planejamento, eu já sei que meu filho quer ser jogador de futebol, eu fiz aqui um planejamento, enfim, ou não. Quero deixar aberto para as escolhas, tudo bem. Fiz uma previdência para a faculdade, tudo mais, mas no meio do caminho, infelizmente, vinha a faltar. Como é que fica a família, como é que fica o filho? A previdência ajuda nesse sentido? Olha, enquanto você está no regime de acumulação, previdência é mais um investimento. Né? Quer dizer, então é uma estratégia de investimento também, durante o regime de acumulação. Então muitas vezes as pessoas falam assim, mas a sua pergunta agora. Eu, além da previdência, eu também tenho seguro. Então, assim, ótimo, o seguro de vida, eu acho uma coisa fundamental também. É você pensar também nesse lado, que eu estou fazendo todo esse planejamento, quero acumular tanto para poder proporcionar, mas pode ser que no meio do caminho eu saia de cena. Sim. Né? Então, é importante também pensar no risco, né? Colocar um pouco também do seu recurso em seguro de vida. E essa cultura de seguridade é uma coisa que a gente vê que falta muito na nossa cultura brasileira. Falta. Né? A gente fala um pouco sobre isso, né? Se você fizer seguro de vida, isso atrai. Tem um negócio assim, né? Muito Os mitos, né? com pessoas que estão entrando no mercado de trabalho agora, né? Nessa fase de 18 até 22 anos. Como professor, às vezes na sala de aula você conversa com eles um pouco sobre pensamento de futuridade e você percebe que eles falam sobre tudo, até sobre investimentos, mas sobre seguros, sobre pensar em fazer um seguro de vida. Não, mas seguro de carro todo mundo tem. Aí você fala assim, mas por que você segura o seu carro, mas não segura a sua vida? Mas porque o carro, não sei, a vida, eu tô jovem e tal, mas... Não, se eu fizer um seguro, minha mulher vai querer me matar. E é bem isso. Eu vou fazer seguro, eu morro e vou ficar com dinheiro. Eu vou deixar o dinheiro aí. Mas eu vou dizer que até nisso, a chavinha da paternidade ajudou. Porque assim, uma das chavinhas que eu virei pai,
e se eu não tiver aqui amanhã? A primeira pergunta que você faz na sequência... Se não tiver presente, né? Mas e se amanhã não tiver presente? Porque eu vou dizer uma coisa aqui engraçada até, que vai ficar aqui, mas eu sempre gostei muito de viajar, assim como você falou, que é uma das coisas que pra gente mudou muito foi viajar, sair do país das coisas, mas ficou um pouco mais difícil com criança, né? Que também paga passagem também, é um pouco mais complicado, fica mais difícil. Depois da paternidade, eu comecei a pegar um pouco de medo de voar. É uma coisa que eu nunca tinha. Olha. Por quê? Não deveria ter, mas por quê? Um medo irracional, mas veio. Porque você fica aquele medo, mas e se eu faltar? E se eu não estiver aqui amanhã? Obviamente, tem seguro de vida também, como o próprio Antônio já trabalha no mercado, você já está incutida essa cultura. Mas eu percebo que é uma cultura que, no geral, ela não tem. Então, mas mesmo, voltando um pouco falando do investimento, mesmo que eu venha a faltar, o que eu investi que vai voltar, vai para essa criança, vai para a família de volta, de alguma forma é um dinheiro que eu guardei, mesmo que, poxa, infelizmente não chegou até onde eu queria, porque eu vinha a faltar. Ele, de alguma forma, vai contribuir e ajudar naquele momento que eu não estiver aqui, e ajudar naquele momento que eu não posso mais contribuir, mesmo que por um período menor. Então, o investimento, né, nos filhos, né, nesse investimento numa prévia jovem, no investimento para eles, que você faça, seja numa reserva, seja numa prévia jovem, de alguma forma esse dinheiro, ele, mesmo que você venha a faltar, ele vai contribuir na jornada dessa criança, vai contribuir no momento de que ela possa, pelo menos no decorrer de alguns anos, de repente ter ali uma vida um pouco mais confortável, ou a estabilização da família, que dizem estudos que você é melhor do que eu, atuário, para dizer, que dizem que quando o principal progenitor financeiro da família tende a morrer, a família demora cerca de 8 anos para se restabelecer. E esse é um ponto importante, porque eles são complementares. Sim. A previdência você tem que formar, né? Você vai guardando ali um pouquinho. E o seguro você tem no ato, né? É isso, então, assim, na pior das hipóteses, a família não tem que esperar os bens passarem por inventário ali, porque tem que levantar um monte de patrimônio, demora, enfim, pagamento ali de honorário, né? Os honorários e tudo mais, ela precisa de um dinheiro na hora. Então, o seguro, ele, pelo menos assim, não dá para aliviar o luto. Mas dá para aliviar pelo menos a dor financeira, né? Ele adianta nesse sentido, né? Falando em seguro, em previdência, a gente brinca muito que morrer é caro. Sim. Morrer é muito caro. Muito caro. Quando você pensa que só de impostos para transferência dos bens para os seus herdeiros, você vai pagar ITCMD, você já... se for englobar impostos, processo de inventário, todo esse custo, a família ela vai ficar naquele momento já 10 a 20% mais pobre. É verdade. Você pode avaliar isso. Né? Exatamente. Sim, praticamente, é isso. Pessoal, a conversa tá bem bacana mesmo, a gente já tá chegando no final agora, estamos encerrando. Eu tenho um presente para vocês, deixa eu só pegar aqui. Opa, isso é bom. E não só para vocês, como todos os colaboradores, os pais vão receber isso aqui também nos próximos dias, que é uma cápsula do tempo. Então, vou dar aqui um para cada um. Pode abrir já pra gente ver como que funciona. Para vocês. E eu acho que eu tenho um para mim também. Só isso aqui que a gente fez hoje já é uma cápsula. É uma cápsula do tempo, não é? Eu tava brincando com o pessoal. Falei, amanhã eu vou participar. Vou guardar esse vídeo, daqui a uns 15 anos eu mostro pra eles. E a ideia é justamente essa, Antônio. A ideia é a gente, com essa cápsula, escrever uma carta. Então, a gente escrever aqui uma carta. Tem até uma caneta aqui personalizada, muito bacana. Bom. Legal. É muito bonito. Isso aqui realmente tá um trabalho muito legal. Então, a gente escreve aqui uma carta, colocando tudo aquilo que vem no coração, de fato. Né? Aquilo que a gente quer expressar para os nossos filhos, né? E também nossos planos, sonhos, aquilo que a gente conversou de um modo geral aqui hoje. Né? Então, colocar isso nessa carta, e vai ser muito bacana, porque lá no futuro, você pode até colocar uma data, olha, filho, decidi investir para você hoje numa previdência aqui para sua faculdade. E lá na faculdade, fala, ó, abre isso aqui. Vamos ver como é que tá. Isso se você está lendo essa carta agora, significa que eu não estou lendo mais aqui. Tipo isso, isso é um momento marcante, né? Assim, imagina você poder ler isso aqui no futuro e saber se os planos deram certo ou se teve mudança, que nem a gente falou aqui, né? A vida muda, então se mudou o plano no meio do caminho. E poxa, ter um momento de... Estamos vivos, vamos ler juntos, né? Isso. Então, filho, abre aqui, vamos ler essa carta. Poxa, naquele momento, olha só, papai pensava nisso aqui, né? Eu tinha esses planos pra você, olha só o que eu escrevi aqui pra você e tal. Bernardo, isso aqui é... Vocês vão ler, eu não vou estar mais aqui, tá? Isso aqui vai ser demais. Então, gente, com isso, eu quero encerrar e agradecer muito a presença de vocês, agradecer cada um de vocês aqui. Foi um ótimo bate-papo, gostei bastante. Espero que a gente possa ter contribuído também para quem tá em dúvida,
com receios de paternidade ou até também com receios de planejamento, não sabe o que faz, que é normal, né? Então espero que a gente possa ter ajudado. Desejar um ótimo Feliz Dia dos Pais, né, para todos vocês. Obrigado, e que seja um dia muito especial, muito comemorativo. Todos aí. Nos vemos na próxima então e até mais. Obrigado. Até mais, valeu, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.